Quem tem vindo a alguns cultos, pelo menos 2 cultos atrás, estando conosco, tem percebido que o Espírito Santo tem falado em nosso meio. O Senhor tem falado muito a respeito de descanso e alívio. O Senhor tem feito convites a nós. E estou eu assim, sinceramente falando, compungido pelo Espírito Santo, em dar sequência a esta mensagem, que logo depois de nós encontrarmos o devido descanso e o alívio para as nossas almas, nós precisamos tomar alguns cuidados. E nesta noite, eu desejo falar a vocês acerca de prevenção ou ostensão. Palavras um pouco complicadas, mas usando o exemplo que a gente sempre via pelos jornais, principalmente ali do meio-dia. Agora mudou muito, a gente pega mais aqui o noticiário de Campinas mesmo, mas quando se falava nos noticiários assim, a rota sempre teve um jeito muito peculiar de sair, e até hoje mantém, do seu quartel para o trabalho. E a chamada sempre foi, a rota, ou Tobias de Aguiar, estão saindo agora do quartel para rondas preventivas e ostensivas. Qual que é a diferença? A ação ostensiva é quando aquela ação que você tem que ter de imediato para resolver alguma situação. Então, é algo de impacto. É uma medida que você tem que tomar para resolver alguma situação que está impossível de ser controlada. Isso é ostensão. Não confunda com ostentação. Ostentação é aquele negócio da soberba, do orgulho, querer mostrar, não. Ostensão. E a prevenção, ou a preventiva, também é o cuidado de guardar ou de manter em ordem, só que nós de uma forma preventiva, ou seja, de uma forma planejada e programada, nós então tomamos algumas medidas para que nós possamos viver mais tempo em paz, ou então desfrutar um pouco mais daquilo que nos é direito. Estou dizendo isso porque Deus, Ele sabe muito bem de suas responsabilidades. Deus sabe como reger o universo. Não pensemos nós que está tudo perdido. Não pense você que o mundo está dominado pelo mal ou coisas do tipo, não. Na verdade, Deus continua a controlar o universo e a reger toda a terra. É bem verdade que muitos sinais terríveis que a gente vê faz parte, não fugiu do controle de Deus, mas faz parte para que se cumpra as profecias e então, de fato, Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja. Mas, como o Senhor Ele tem feito em nosso meio, e ainda hoje o Senhor me levou a não só orar pelas mentes e os corações, mas ungí-los nesta noite, eu tenho sentido e percebido que realmente o Senhor Ele quer se ocupar disso, em tempos de tanta tensão, em tempos onde as pessoas mais parecem bombeiros, que só são lembrados quando existe fogo ou quando existe algum acidente terrível. Aí recebem algum valor, algum crédito. Senão, muitas vezes, tem pessoas que não acham que nem autoridades são. Muito pelo contrário, são também soldados militares. Mas enfim,
Porque Deus sabe o que está fazendo, porque Deus sabe como conduzir a sua história e a história da humanidade. O Senhor, Ele quer que nós pensemos um pouco a respeito de manutenção da nossa fé, para que você não precise ficar tendo atitude ostensiva ou atitudes bruscas para novamente controlar alguma situação. É melhor que nós, nesta noite, pensemos um pouco a respeito da prevenção, porque Deus tem ministrado paz, Deus tem ministrado alívio, o seu Espírito Santo tem falado em nosso meio. E o que nós vamos fazer com isso? Nós não podemos perder o foco, nós não podemos nos permitir sermos lançados novamente no calabouço da opressão ou da fadiga emocional e espiritual, onde muitas pessoas dos nossos dias estão sendo lançadas, e por isso notícias terríveis, como nós vemos nos dias de hoje, de até ministros do Evangelho, pastores se suicidando. Que Deus nos conceda auxílio nesta noite. Que o teu espírito se abra àquilo que o Espírito Santo quer ministrar, porque nisso dependerá uma vida abundante, uma vida que desfrute da graça de Deus. Sim, abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo de número 1 a 8. Luci, meu amor, por favor, traga-me um copo d'água sem gelo hoje, por gentileza. Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. Assim está escrito: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, estável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Oremos. Pai bendito, em nome de Jesus, te dou graças pela tua palavra que mais uma vez foi lida nesta noite. E que de fato o teu Espírito Santo encontre todo espaço, Senhor, para nos ensinar. Queremos ser nesta noite dóceis e ensináveis, assim
como Jesus sempre foi desde pequeno, e por isso cumpriu o seu ministério cabalmente. Ajuda-nos nesta noite, ó doce Espírito, trazendo orientação e direção aos corações, e assim, Senhor, removendo toda a incredulidade e todo medo também, para que haja a manifestação, Senhor, das Tuas boas obras realizadas já no mundo espiritual, para que se materialize no nosso mundo físico, e então haja testemunhos para o louvor e a glória do santo nome de Jesus. Que em tempos de tanto cansaço, em tempos de tantos desafios, que haja graça sobre o Teu povo, graça sobre graça, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados irmãos, com o devido respeito à palavra do Senhor, esta palavrinha que diz aqui no versículo 6, ansiosos ou ansiedade, nos dias de hoje tem sido mudado essa nomenclatura. E não seria heresia trocar esta palavrinha de ansiedade pelo estresse. Parafraseando a parte A deste versículo, não andeis estressados de coisa alguma. Com todo respeito, crendo naquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo e vai fazer em nosso meio, a respeito de, eu quero parafrasear, pois na verdade a ansiedade e o estresse, eles andam muito junto, se não até sinônimos. Mas, ao olharmos para esta passagem bíblica que lemos, em se dizer a respeito de ações ostensivas ou preventivas de nossa parte, o Senhor quer que nós guardemos em nossa mente e em nosso coração a paz, o alívio, e trocado, como Mateus 11:29, o jugo, tirando de sobre nós o jugo terreno e humano, e colocando sobre nós o jugo de Jesus, que Ele mesmo diz em Mateus 11:29, que é leve, jugo ou fardo. Tem fardos ou tem bagagens que nós carregamos e não precisaríamos carregar. Tem responsabilidades que nós chamamos para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa igreja, que nós não precisaríamos chamar. Porque tem coisas que são única e exclusividade do Espírito de Deus fazer. Para que nós não sejamos encontrados lutando contra o Senhor. E o ser humano é perito, é craque nisso, em dizer que está colocando nas mãos de Deus alguma coisa, um filho, um problema, uma falta de emprego, de dinheiro, ou alguma dificuldade no trabalho ou ministerial, enfim. Mas ao mesmo tempo, acabamos então por querer ajudar o Espírito Santo de Deus, e isso não funciona, isso não dá certo. Ou nós colocamos preventivamente a nossa luta, a nossa dor, a nossa necessidade, a nossa angústia, o nosso peso nas mãos do Senhor, ou nós teremos que agir de formas abruptas e ostensivas diariamente com isso, trazendo sobre nós de novo o peso, o cansaço, o desânimo.
Porque se nós lutarmos com as armas erradas, a nossa luta não dá certo. É a mesma coisa que você sentar para comer o melhor dos pratos que você goste, e você queira usar somente e unicamente a sua faca. Não dá. A ferramenta certa precisa ser utilizada para a refeição certa. Me entende nisso? Amém? Então, com isso, nós precisamos desmistificar algumas coisas que nós carregamos conosco. Deus não muda, Deus é imutável, óbvio, mas o ser humano, ele muda porque ele sempre está aprendendo alguma coisa com Deus. Sempre. E felizes são aqueles que sempre estão prontos para aprender. Esses a Bíblia chama de sábios, mas também chama de tolo aqueles que não aceitam a palavra de ensinamento. Mas vejamos o que estava acontecendo aqui e por que Paulo escreve esta passagem. Versículo 1: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo. De que modo permanecei? Ele responde: firmes no Senhor. Permanecer firmes no Senhor. Não permitindo que as lutas, as adversidades mintam para você, dizendo a você que você não pode, ou que Deus se esqueceu, ou que a igreja de Deus te abandonou. Você não pode se entregar a esse falso discurso. Você precisa se manter firme. Você conhece a palavra da verdade. Você não pode negociar a palavra da verdade. Estou dizendo a palavra bíblica, de nós permanecermos. Ora, se nós nos achegamos a Jesus Cristo, se nós ouvimos pelo Espírito de Deus, o vinde de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, é tempo de agora nós permanecermos. Vez ou outra, infelizmente, nós vamos ser flechados, nós vamos ser atacados, de alguma forma, nós vamos ser resistidos, mas nós precisamos estar firmes. Isto é prevenção. Você precisa se firmar, você precisa. Porque se nesses dias, em tempo de tanta informação, se você não se firmar na verdade única de Deus, não existem várias verdades. Esse negócio de ponto de vista é somente para as coisas que são nossas, terrena, humana, filosóficas, daí sim, pontos de vistas, mas naquilo que o Senhor já disse, aquilo que o Senhor já determinou, aquilo que está como verdade bíblica, isto é irrevogável e inegociável. Por isso a gente vê pessoas sofrendo, são gente boa, gente boníssimas, gente que tem um coração piedoso muitas vezes, mas acaba sendo envolvidos pelas circunstâncias da vida e acaba não permanecendo firme no Senhor. É preciso nos nossos dias estarmos firmes, mas é firmes mesmo,
Não como diz o ditado popular, firme como um prego na areia. Não. Firmados na rocha que é Cristo, com os fundamentos bíblicos. E perceba que as pessoas, ou os cristãos, que não são firmes no Senhor, como são levados por muitos ventos de doutrina dos nossos dias. E acabam patrocinando muitas barbaridades de uma fé que é no ser humano ou em coisas. Nós precisamos, e uma das formas que nós nos firmamos em Cristo é através da nossa consagração, da nossa oração diária. Que não haja em nosso meio pessoas que leem a Bíblia somente nos domingos. Que não haja pessoas em nosso meio que somente vai ter o primeiro contato com a Bíblia aberta somente num dia da semana. Que não haja em nosso meio pessoas que só vão ter contatos com uma palavra de oração somente. Que não haja em nosso meio tamanha negligência, porque isso sim é chamar problema desnecessário para si. Não nos afastemos da palavra do Senhor, não nos afastemos do hábito de orar, de jejuar, não nos afastemos. Aliás, se tem crente que gosta de orar em nosso meio, nós estamos voltando. Todo o último sábado do mês, a começar desse mês, nós vamos estar subindo ao monte. Só a Roseli gostou. Oportunidade nós queremos como liderança e como igreja do Senhor nesta cidade te oferecer para que você possa estudar a palavra de Deus, para que você possa buscar a Deus, para que você possa ter condições de uma vida espiritual desenrolada, desembaraçada, os ouvidos afinados para ouvir a voz do Senhor. Mas o que a liderança desta casa de oração pode fazer é te oferecer. E você aceita ou não aceita, recebe ou não recebe. A escolha é tua, mas nós sabemos onde queremos chegar. Nós sabemos o que queremos do Senhor. Que não haja em nosso meio pessoas que ficam tendo ações precipitadas e abruptas para resolver situações que com orações, com consagrações, nem teriam passado pela situação que está trazendo tanto dissabor. Tem muitas questões que por falta de vigiar é que nós nos estrepamos. Outra coisa que nós vemos aqui no versículo de número 2 e 3, a ti, aliás, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O problema que estava acontecendo aqui é que tinham pessoas de boas intenções, é que tinham pessoas que eram obreiros, cooperadores do Evangelho, mas que não estavam se entendendo, das quais Paulo cita Evódia e Sintique. Então, o que nós aprendemos aqui para uma boa prevenção da nossa paz com Deus e da nossa comunhão é que nós sejamos pacificadores. Irmãos, o pacificador tem que ser a marca do cristão. Porque o pacificador é aquele que transmite o amor e a compreensão. Nós não podemos pensar que o muito falar
Nós não podemos pensar que o muito gritar é que nós vamos gerar alguma coisa no coração das pessoas. Muito pelo contrário, na verdade, nós muito mais ensinaremos, nós muito mais repartiremos quando nós tivermos as nossas atitudes alinhadas com as nossas palavras, com os nossos discursos, com as nossas pregações, com aqueles que dividem o púlpito comigo. Por que não? Quando a nossa vida expressar esta marca cristã que o apóstolo Paulo está dizendo, rogo, é um rogar, é como se ele estivesse dizendo, pelo amor de Deus, irmãs, o que vocês estão fazendo, depois de vocês terem produzido tanto, trabalhado tanto, agora vocês vão ficar com inimizade. Inimizade é obra da carne, isso não é bom, isso desconstrói, isso nos faz ficar patinando. Inimizade. E então, se você quer de fato ser reconhecido como filho de Deus, você precisa ter essa marca de Mateus 5,9, pacificador. E como está escrito aqui, esta orientação, irmãos, não sejamos daqueles que fermentam. Principalmente se não está nas suas mãos decidir nada. Não precisamos e não podemos ser juízes. Deus não tem nos levantado como juízes, mas como pacificadores. E eu me alegro com alguns discursos de alguns irmãos que às vezes vêm me procurar, e eu tenho visto isso. E eu quero incentivar que continue havendo em nosso meio pacificadores. E não pessoas que dizem assim, mas é assim, mas sabe, essa pessoa não muda, mas não tem jeito, Irmãos, que não haja esse tipo de discurso em nosso meio, mas antes que nós sejamos pacificadores. Ao olharmos para o versículo de número 4, outra ação preventiva para nos mantermos em paz com Deus. No versículo 4, ele repete, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, como é que pode o cristão não ser feliz? Como é que pode? Aqui eu não estou dizendo que você não pode passar por momentos de angústia, de provações e... Não, por favor, me entenda. Mas entra dia, sai dia, nunca está bom, você nunca está feliz, tem alguma coisa de errado, e eu te garanto, não é com Deus. Pode ser por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. Mas, enquanto houver fôlego de vida, existe tempo de buscar a graça de Deus. Não busque a felicidade como o mundo está buscando, não. O mundo está confundindo a felicidade com o egoísmo. O mundo está confundindo o amor com o prazer, e isso é errado, isso é antibíblico, não tem nada a ver. Amor com prazer e felicidade com eu mereço, eu preciso me valorizar, eu preciso ser feliz. Muitos têm amargados verdadeiros calabouços de depressão por conta de discursos assim. A alegria, a felicidade tem que estar no Senhor, tem que estar em Deus. Este é o segredo da verdadeira felicidade e da paz com Deus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Outro ato preventivo. Versículo de número 5. Seja a vossa moderação conhecida dentre todos os homens. Perto está o Senhor.
a vossa moderação conhecida. Nós não podemos ser daqueles. É diferente a loucura com que o Léo disse. O Léo falou de uma loucura que as pessoas olham para nós e falam que é a loucura da cruz, como disse o apóstolo Paulo, o homem natural não entende. Mas que nós não sejamos loucos, agora sim, entendendo esta passagem, ou seja, pessoas que metem os pés pelas mãos. Irmãos, olhando para todos vocês aqui, não temos mais criança em nosso meio. As crianças e adolescentes estão retirados. Irmãos, não dá mais para ficar tendo atitudes imoderadas e irrefletivas, ou seja, sem reflexão. Perdoe-me o erro, mas enfim, não dá mais para nós tomarmos atitudes simplesmente porque estamos sendo pressionados. Aliás, se alguém te pressionar para que você dê alguma resposta, que a tua resposta seja não. Diga não. Se você não tiver tempo para pensar, se você não tiver tempo para refletir, se você não tiver tempo para orar, se você não tiver tempo para ouvir Deus responder, que a tua resposta seja sempre não. Porque quem tem atitudes imoderadas, quem não reflete no que faz ou o que fala, geralmente se dá mal. Irmãos, para proteger a paz com Deus, irmãos, para proteger a comunhão no meio de sua igreja. Moderação. Nós precisamos ter moderação. Porque Deus, Ele está vendo tudo. Sejamos mais equilibrados. Sei que às vezes é difícil, mas tenha um pouco mais de paciência. Tenha um pouco mais de equilíbrio e paciência. Porque senão as coisas vão acabar mal. Vão acabar mal. Avançando. No versículo de número 6, onde eu parafraseei: não andeis estressados de coisa alguma. Nós estamos vivendo estressados ou ansiosos, porque nós estamos fazendo tudo ao contrário. A Bíblia está dizendo a nós: em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições. E nós estamos abrindo a nossa vida, o nosso coração para todas as pessoas, e pessoas que nós não conhecemos, porque nós estamos tão frágeis, que daí falamos para um, para outro, para outro, para outro e para outro, e daí acontece como aquele probleminha do telefone sem fio. Não sei quantos já brincaram disso, mas nunca dá certo. Porque sempre vai surgir a conversa: nossa, você viu? Coitado. E daí acabam virando verdadeiros Nelson Rubens. Eu não invento, eu aumento. É a mesma coisa. E daí com isso, quando a gente menos espera, as pessoas estão sabendo da nossa vida mais do que nós mesmos. Quando nós menos esperamos, às vezes, a pessoa com quem nós deveríamos conversar, essa pessoa diz assim: sinto-me traído, sinto-me desnecessário na sua vida, porque eu ouvi falar por tal pessoa e por tal pessoa que você pensa isso ou faz isso, e daí a gente está numa roubada. A ansiedade, o estresse gera isso em nós, e nós precisamos controlar pelo poder do Espírito Santo, para não sermos controlados pelo nosso próprio coração. Em tudo seja conhecido, petições e orações, pedidos diante de Deus. Peça para o Senhor orientação, peça para Deus. Não peça conselhos para qualquer um.
Não peça. Aliás, não peça conselhos para ninguém que você não queira ouvir. Não peça. Não peça conselhos se você não estiver decidido a refletir pelo menos. Não peça. Ainda um pouco mais no que diz esse versículo, pela oração e pela súplica com ações de graças, orações e súplicas. Às vezes nós não somos respondidas porque nós não insistimos nas nossas orações. Irmãos, você precisa entender que ao orarmos nós despertamos o mundo espiritual. Quando você começa a fazer a sua oração, o Senhor, Ele está disposto e já começa então, assim como aconteceu com Daniel, a liberar ali as bênçãos e a resposta. Mas o que é que aconteceu? Grande foi aquele mistério, porque o Senhor já havia liberado a palavra, a revelação para Daniel, mas houve a necessidade da ajuda do arcanjo Miguel, para que então houvesse uma luta travada nos céus, para que então Daniel recebesse a sua resposta. Nem sempre é assim, mas dependendo da situação, é assim mesmo que acontece. Entenda uma coisa, não existe uma luta entre Deus e o diabo. A luta que existe é o ser humano e o diabo. A luta é contra nós e o Senhor está por nós. O Senhor já venceu, já está disposto a você a vitória e a resposta da sua oração. Mas você precisa orar com intenção e assim um pouco mais se aprofundar. Você precisa parar para ouvir. Você precisa parar para refletir no que Deus tem falado. Não pense às vezes que o sonho foi só sonho. Não pense às vezes que o conselho de um pai ou de uma mãe, ou de um irmão ou do pastor, seja de quem for, não pense que é simplesmente, não jogue fora. Pense, filtre, analise, ore ao Senhor. Dificilmente conselhos ruins virá de alguém que te ama. Dificilmente. Muito difícil. Ainda, o que falta nas orações são gratidão. Ações de graças significa gratidão. A pessoa ora e termina a sua oração, mas no seu coração, na verdade, a dúvida já toma conta. Mas será? Não sei não. Eu pedi, né? Mas não sei. Irmãos, se for para orar assim, nem ore, nem peça. Ore com convicção. Nós temos um intercessor, que é Jesus Cristo ao lado do Pai. E nós temos o Espírito Santo de Deus, que leva as nossas orações diante de Deus, conforme Ele quer ouvir de nós. Nós não sabemos pedir, nós não sabemos colocar em ordem o nosso pensamento. Mas o Espírito Santo de Deus sabe como fazer. Tenha confiança, ore com convicção. Ore com convicção. Versículo 7, para nós irmos para o último e derradeiro versículo a refletir. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então veja que se você orar com fé, veja que se você pedir não para as pessoas, para um monte de pessoas, mas para Deus o conselho, enfim, se você buscar ao Senhor, a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Sabe aquele negócio? Esses dias quando conversei com uma irmã, a irmã veio assim, me dizer assim: pastor, eu estou assim com Deus, eu não merecia, pastor, o que eu fiz para Deus para merecer esta bênção? E eu pude dizer: irmã, mas é assim mesmo, quem merece? Ninguém merece. Deus dá porque Ele ama, Deus concede porque Ele tem prazer em ver os seus filhos bem. Assim é conosco nesta noite, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guarde o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo.
Para que isso possa acontecer, você precisa dar esta oportunidade. Precisamos dar oportunidade. Para que o Senhor haja em nós, por nós e através de nós. Nós precisamos nos refugiar mais em Cristo do que em muitas casas, que só tem palavras de contenda e não de paz. Nós precisamos, através da oração, sair do estresse. Quanto mais próximo de Deus, menos ansioso você vai estar. Quanto mais próximo de Deus, menos ansiedade, menos estresse. Será mais fácil. Veja como nós somos exigidos nos dias de hoje, amados. Olha, viver é bom, mas dá um trabalho. Fala a verdade. Dá ou não dá trabalho? É a nossa parcela de responsabilidade. Mas para que isso, irmãos, possa encontrar guarida em nosso coração, para que a nossa mente se mantenha limpa, o nosso coração se mantenha puro, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa força seja renovada, para que nós tenhamos pensamentos como Jesus tinha, nós olhamos finalmente para o versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então veja, onde mais nós erramos. O problema não está nesse monte de informação que nós recebemos. E, aliás, diga-se de passagem, cuidado com as informações que tem no Facebook. Não leve a sério, porque ali é muito fácil as montagens. Não leve a sério aquele negócio. Aliás, como tem contribuído para nos tirar a paz esse tal de Facebook? Nos aproxima de outros que estão distantes, nos distancia dos que estão próximos e também do próprio Deus. Por causa da ansiedade, não conseguimos viver desconectados. Por causa da necessidade de estarmos sempre online, não conseguimos. Então, para que nós possamos, nesses tempos tão corridos, nesses tempos tão difíceis, nós precisamos, finalmente, irmão, ou seja, irmãos, é assim, você precisa ficar ou deixar na sua mente tudo aquilo que é verdadeiro. Se é verdadeiro, porque tem coisa que é mentirosa. Existem coisas mentirosas. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Não sejamos mentirosos, portanto. Tudo que é respeitável. Aqui nós aprendemos também tudo que nós vamos fazer, tudo onde nós pretendemos ir, tudo que nós pretendemos, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, porque como está escrito, nós não pertencemos a nós mesmos mais, e nós temos que sempre ponderar pela palavra de Deus. Ei, entenda uma coisa, não estou dizendo que você tem que ser fanático, mas felizes são aqueles que buscam o conselho do Senhor. Felizes são aqueles que para fazer qualquer coisa, até mesmo um passeio, ou então uma festa, consulta ao Senhor. Portanto, é respeitável o ambiente onde eu estou, ou pretendo ir? É respeitável?
Na minha casa, no meu lar, tem respeito. Na nossa igreja tem respeito. O meu pensamento tem que ter assim estabelecido para eu ter uma boa comunhão, respeito, verdade e respeito. É justo. O justo diante de Deus, não diante do meu ponto de vista. É justo diante de Deus. Eu assim fazer ou assim falar, é justo. É puro. As minhas mensagens são puras. As mensagens trocadas no WhatsApp ou de Instagram, enfim. As mensagens são puras, as intenções são puras. Ou nós somos daqueles que as nossas palavras sempre têm um duplo sentido? As pessoas estão ficando doentes por causa de não entender estas coisas. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Tem boa fama o lugar por onde você tem andado? Tem boa fama? Glorifica a Deus? Honra o Senhor? Te traz alguma bênção? Tem alguma virtude? Tem alguma coisa de bom para ser falado? E louvor? Tem algum louvor? Veja que você precisa nos dias de hoje ter muitas informações, é necessário. Mas você precisa ficar com as melhores coisas, com as melhores informações, com as melhores palavras. Você precisa andar com pessoas mais positivas, se você quer ser positivo. Você precisa andar com pessoas que amem e temem a Deus, se você quer ser um verdadeiro cristão. Você precisa prestar atenção, para que você não precise ficar tomando atitudes grosseiras e ostensivas para resolver problemas. Previna-se. Previna-se contra você mesmo. Previna-se contra esse sistema mundano que é terrível. Terrível. Que nos induz ao erro. Ao erro. Só para nós finalizarmos, ainda não deixe para fazer manutenção ostensiva na sua vida, no seu relacionamento, na sua família, no trabalho, igreja, etc. Assim ficará mais difícil e traumático as coisas. Mas faça manutenção preventiva, pois isso demonstra interesse, comprometimento e equilíbrio emocional. Atitudes de um verdadeiro cristão. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Você pode colocar-se em pé. Você pode fazer a sua oração para receber a bênção do Senhor mais uma vez, a bênção sacerdotal e apostólica. Não saia, não permaneça com as suas emoções em frangalhos. Não saia deste culto da mesma forma que você entrou. Saia grato, saia transformado, saia decidido a se prevenir do que ficar correndo atrás depois. Jesus vai te ajudar, fica tranquilo. O Senhor não está jogando nada em rosto de ninguém. Se você errou, se você falhou, se você precisa de auxílio do Senhor,
vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você precisa de auxílio do Espírito Santo, para você deixar de ser ostensivo e mais preventivo, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Se tem alguém no nosso meio, desse jeito, vem aqui à frente. Você que pretende ficar no seu lugar, comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Como está escrito, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não é uma palavra para condenar, não é uma palavra para humilhar, mas é uma palavra para nós podermos continuar desfrutando daquilo que Jesus já fez em nós, em nosso meio, para que nós desfrutemos da alegria e da paz com Deus. Nós precisamos, você precisa. E se tem alguém que precisa de auxílio pastoral, uma oração para então mudar, eu quero assim fazer por você. Vinde, voltemos ao Glória Senhor, a Jesus, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Sim, Jesus. Fez a ferida e ligará, nos revigorará. Aleluia, creia nisso. E viveremos diante dele. Vinde, Glória voltemos. Vinde, voltemos ao Senhor, Glória a Deus. pois Ele nos despedaçou. Glória a Deus. E nos sarará. Bendito seja o Senhor. E fez a ferida e ligará, nos revigorará, e viveremos diante dele. Sim, Jesus. Há um bálsamo em Gileade, Glória a Deus. há remédio em Gileade. Glória a vem Deus. sobre mim para curar, e sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Pai bendito, Tu conheces os corações. E aqueles, ó Senhor, que estão carecidos de um toque de Tua parte, mais uma vez, que nesta noite, Senhor, tenham sido encorajados e motivados a saírem daqui, Senhor, renovados sim, e com esta orientação de que devem de guardar a fé, de que devem de guardar a mente e o coração, porque o Senhor já os abençoou. Que eles saiam cheios de fé, de esperança e do verdadeiro amor, para desfrutarem, Senhor, daquilo em que o Senhor já preparou para os Teus filhos. Jesus, Filho do Deus vivo, em Teu nome eu te peço que as almas nesta noite, as famílias nesta noite reunidas, ó Senhor, não sejam privadas das Tuas bênçãos. Sim, Senhor, tem misericórdia, Senhor, de nós que erramos, que pecamos e que nos deixamos ser envolvidos pela ansiedade ou por situações. Mas que haja provisão mais uma vez, e que as almas nesta noite, ó Senhor, sejam renovadas, sejam restauradas no santo nome de Jesus. E todo o peso, Senhor, que estava sobre as famílias, toda resistência maligna, Senhor, que cesse a partir de agora, que haja paz, que haja harmonia, que haja solução, que haja milagre, que haja poder pela presença do Senhor em nosso meio. Medo, pavor, angústia, tristeza, incredulidade, em nome de Jesus,
ordeno que saia do nosso meio, abandone as nossas famílias. Em nome de Jesus, recebam graça e paz, auxílio do Senhor para permanecer firmes em Cristo Jesus. Amém? Então recebam mais esta bênção. Que o Senhor Deus, Ele te abençoe e também te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e também te dê a paz. Que a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do seu doce e santo Espírito permaneça com as vossas almas, desde agora e para sempre. Todos que recebem, digam o seu amém. Mais uma vez, outra vez, aplauda Jesus, porque é bálsamo. Aleluia.